Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga. Hoje vamos falar da juniorização, principalmente em empresas ligadas a marketing digital. Você sabe a importância, como é que está acontecendo esse movimento de contratação de pessoas mais jovens para determinados cargos? Fica por aqui, Fernanda Cunha, CEO da KPI, é a minha convidada. E vai falar tudo isso e mais um pouco a respeito desses processos no mercado de trabalho, né? Seja bem-vinda. Obrigada, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer, Fernanda. Juniorização, o que significa essa palavrinha na prática? Como é o olhar, principalmente do marketing digital, para esse tipo de contratação, hein? O que a gente chama desse processo de juniorização, né? A gente fala muito de uma tendência do mercado de contratação de pessoas cada vez mais júniores nas suas carreiras. Não necessariamente pessoas mais novas, mas sim pessoas mais novas para aquele escopo, né? Para aquele trabalho específico. E a gente vem vendo muito essa tendência do mercado, principalmente de marketing digital, mas eu acho que a gente até pode olhar isso num espectro um pouco mais amplo, assim, no mercado de serviço como um todo. A gente vê muito essa tendência de equipes que prestam serviços cada vez mais júniores. E é lógico que isso tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então, a gente vê muito essa tendência, isso muito que a gente trouxe hoje para conversar no programa, muito focado em marketing digital, mas com certeza isso é um movimento até mais amplo, né, que abraça aí o mercado de prestação de serviço como um todo. Sim, a gente vai falar desses pontos diversos. Agora, do marketing, por exemplo, quando a gente fala de soft e hard skills, que são as competências ou formações, como é que também temos o olhar voltado para esse tipo de capacitação, no recrutamento e seleção, o que é determinante, o que deixa de ser? O que a gente vê muito, né? Até atrelando um pouco a esse negócio da juniorização. Quando você está começando um trabalho, você sempre tem aquela parte de hard skill um pouco melhor desenvolvida, né? Você acabou de sair ali da faculdade, de algum treinamento um pouco mais técnico. Então, você entra muito acoplando e colocando em prática aquele treinamento, então, que a gente chama de hard skill. E você vai desenvolvendo isso de soft skill, que é essa parte de você saber lidar, ter uma parte mais comportamental, tem uma parte muito mais de saber lidar também com o cliente, com a equipe, uma parte mais de gestão, de estratégia. Isso é uma coisa que a gente vê o profissional desenvolvendo ao longo do tempo e isso, lógico, também vem com maturidade, né? Então, a gente vê muito que quando o profissional ele entra dentro do mercado, ele carrega muito isso de hard skill, né? Então, ele tem ali uma atividade mais operacional, ele vai implementar na prática o que ele viu na faculdade, num curso técnico. Então, ele vai começar muito com essa parte mais de hard skill e ao longo do tempo ele vai desenvolvendo essa parte mais de soft skill, mais de gestão, mais de treinamento de pessoas, mais comportamental e ele vai também entregando essa parte mais, né, do que a gente chama de soft skill. Então, a gente vê muito esse balanço, né? Um profissional que vem de treinamento, que acabou de sair de um treinamento técnico, aplicando na prática aquele hard skill e o profissional que já está há mais tempo do mercado, ele carrega muito do que ele acumulou ali de experiência e tudo mais. Então, ele tem essa parte do soft skill, né, mais desenvolvida. Vantagens e desvantagens de uma contratação nesse contexto de juniorização. Qual é o seu olhar, a sua opinião a respeito? O que a gente vê, né? É muito legal uma composição de time, né? Então, é muito legal a gente ter times multidisciplinares nesse sentido, que carregam colaboradores que têm um hard skill muito forte, então que é mais júnior, que acabou de sair ali de uma faculdade, de um curso técnico, combinado com um profissional que é mais sênior e que carrega isso do soft skill. Então, a gente vê que a combinação desses times que carregam essas duas capacitações, né, uma parte mais de hard skill e uma parte mais de soft skill, é o que, de fato, vai gerar uma melhor entrega para o cliente final, né? E é um pouco na contramão do que a gente vê o mercado como um todo. O que a gente vê muito, né? E até um ponto que a gente puxa muito e que para a gente é muito caro dentro da KPI. A gente vê muito um mercado que, na ponta, ali no comercial, principalmente quando eu falo de marketing digital, acaba tendo uma concorrência por preço para entrar num cliente. Então, hoje existem alguns concorrentes e acaba sendo ali, não, eu vou fazer um preço mais atraente para eu conseguir adquirir aquele cliente, para eu conseguir entrar e iniciar uma parceria. E quando você traz esse cliente e você estressou muito o preço,
aquele trabalho, ele só faz sentido para a agência quando eu tenho uma equipe muito barata atuando naquele escopo. E uma equipe muito barata acaba sendo uma equipe mais júnior. Então, traz muito dessa parte de hard skill, traz muito dessa parte de, né, do conhecimento técnico, mas não traz muito aquele peso do soft skill. Então, não tem essa combinação que é super bacana para a gente ter um trabalho mais holístico, né? Para a gente ter um trabalho, de fato, mais completo, que é o que vai gerar o melhor resultado. Então, é um pouco desse movimento que a gente vem enxergando no mercado. É importante olhar para ele. Certa vez eu conversando com uma especialista em carreira, ela falou muito sobre ciclos de maturidade de carreira. E aí fala sobre cada momento, né, de entrada, e não necessariamente faixa etária aqui interligada, mas de entrada em uma função e de evolução nela. Antes a gente tinha uma geração que se preocupava muito em manter essa ascensão dentro de uma mesma empresa até a aposentadoria. Hoje a gente tem essa geração cada vez mais conectada com propósito. Então, hoje não necessariamente você vai entrar em uma empresa para ficar a vida toda, né? Tem os nômades digitais, geração alfa e tal. Como é que também olhamos para esses desafios corporativos com as diferenças humanas de colaboradores? Não, essas perguntas super bacanas, assim, a gente vive muito esse desafio dentro da KPI, né? Então, a KPI, a gente atua, né, com marketing digital. Então, o nosso produto é um serviço, né? E a nossa matéria-prima, de fato, são as pessoas, né? As pessoas são quem, de fato, vai ali entregar aquele produto, aquele serviço para o nosso cliente. E dentro disso, existe uma complexidade do negócio que é a gente ter times que se identificam com a empresa e que realmente existe essa retenção de longo prazo. Se eu tenho uma rotatividade muito grande do meu time e eu entrego um serviço, é óbvio que isso vai gerar uma ruptura para o meu cliente, isso vai gerar um processo não fluido dentro daquela entrega, o que pode prejudicar a performance, enfim, N outros desafios. Então, quando a gente olha de novo essa composição, né, de uma equipe mais júnior e uma equipe mais sênior, e também olhando essa questão de, poxa, dentro desse pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, não tem mais essa coisa que a gente via antes de, poxa, eu quero entrar numa empresa e eu vou me aposentar nessa empresa. É muito mais complexo para a gente criar, de fato, as bases que vão reter esse profissional. Então, esse é um profissional que ele precisa de propósito. Então, eu preciso encontrar isso dentro da minha empresa, né? Hoje a gente fala muito de employer experience, né? Então, a experiência do meu colaborador dentro da minha empresa, e é, de fato, uma coisa que a gente tem trabalhado cada vez mais para a gente gerar uma boa experiência, né, desse colaborador, para ele, de fato, ter essa identificação com a nossa cultura e com o nosso objetivo, para a gente ter colaboradores que veem na KPI, né, o seu propósito e que, de fato, seguem com a gente, né, ao longo da sua carreira profissional. Não, com certeza. E, assim, a capacitação e também a facilidade, às vezes, que essa geração tem com o convívio, né, digital e tal. A pandemia também acelerou essa digitalização, que foi inicialmente forçada, depois trouxe aí uma certa dependência de todos nós com a tecnologia, mas o cargo sênior, a pessoa que ocupa e tem essa postura também é importante para a gente ter diretrizes, né? Ou seja, a troca equilibrada entre gerações é benéfica, é necessária também. Não deixa de ter uma importância a gente falar sobre essa necessidade de equilíbrio entre gerações dentro do mesmo ambiente, não é? Não, total. Assim, até a gente fala muito, né? A pessoa mais sênior hoje, dentro da KPI, por exemplo, né? Marketing digital, com foco em performance. Então, a gente vê muito esses dois lados. A gente vê um lado mais operacional. A KPI, ela fala muito de implementação de campanhas dentro de mídias pagas. Então, tem um lado operacional, de você subir a campanha, de você, de fato, implementar essa parte mais operacional mesmo, né? Mas a gente precisa muito de um olhar dentro do negócio estratégico para eu conseguir ter o melhor desdobramento dentro de mídias pagas. Então, é muito essa composição. Eu preciso ter uma pessoa mais sênior que vai, de fato, entender o desafio do meu cliente, vai entender a estratégia do meu cliente. Então, um dos nossos clientes hoje é a Pets, né? A gente já está há mais de 7 anos com a Pets. E a gente enfrentou, assim, N desafios. Então, lá atrás, a Pets era muito menor e ela tinha uma dificuldade de crescer e fomentar o canal digital. E a gente apoiou muito eles nisso. Então, um olhar sênior, desdobrando essa estratégia para dentro de marketing digital.
Depois a Petz veio para um momento de mercado onde ela quis fomentar mais o aplicativo dela e trazer mais conversão, mais venda dentro do aplicativo. Então é um outro momento, a gente precisa de um olhar sênior para conseguir desdobrar essa estratégia dentro de marketing digital. E hoje tem um desafio grande de ganhar rentabilidade e também de fomentar tráfego para as lojas físicas, né? Tanto as lojas da própria Petz quanto a loja da Seres, né? Que é um centro veterinário, centros veterinários que a gente tem aí. Então é um outro desafio. Também precisa de um profissional sênior para entender esse novo desafio e desdobrar isso dentro de uma estratégia de mídia. E aí a gente vê muito como essa composição é importante, né? Eu preciso de um olhar mais sênior, que tem mais soft skill para conseguir entender o momento de negócio do meu cliente e para conseguir trabalhar nesse desdobramento da estratégia para dentro de marketing digital. E eu preciso daquele profissional que está dentro desse momento, que é super digitalizado, que traz muito desse hard skill para conseguir implementar aquilo de forma operacional e para conseguir ter muita agilidade também dentro disso. Essa composição, de fato, é o que traz um resultado próspero. Então, é isso que a gente fala, né? De ter esse equilíbrio e de conseguir agregar essas duas frentes. Porque quando você cita sobre lojas e também aplicativos e tal, a gente tem um mundo físico e digital, Total. que conversam e são complementares. Cada vez mais há essa necessidade de ser um complementar o outro, porque as pessoas buscam cada vez mais ou a experiência de venda ou a confiança naquele tipo de negócio, e o marketing tem que ficar atento a vários fatores, né? Vários. Eu até quero que você possa compartilhar aqui com a gente, se puder. Tipo, como é que funciona o planejamento? Você olha para uma marca, você senta com a equipe, vai depender do que o cliente pede. Como é que funciona nos bastidores, hein? A gente fala que é muito individualizado, né? Cada empresa tem o seu desafio particular e, de fato, e aí entra de novo, né, a importância desse profissional mais sênior, né? A gente precisa entrar dentro de cada empresa para entender, de fato, o desafio, né, e o momento daquela empresa, o contexto daquela empresa e desdobrar aquilo para dentro de uma estratégia digital. Mas isso é totalmente dinâmico. A gente, como usuário, sabe muito disso, né? Hoje você entra no Instagram, o Instagram tá de um jeito, amanhã tá de outro, amanhã surge um Reels, amanhã surge um posicionamento novo. Então, isso muda muito. Para a gente conseguir fazer um bom trabalho do ponto de vista de marketing digital, é super importante para a gente estar sempre um passo à frente, né? E estar na vanguarda desses mercados. Hoje a KPI tem o maior nível de parceria com todas as plataformas de mídia. Então, com Google Ads, com TikTok Ads, com Meta Ads, que vai entrar Instagram e Facebook e por aí vai. E por que isso é super importante? Porque a gente é alimentado ali, né? A gente bebe direto da fonte do que tem dessas inovações e a gente consegue trazer isso em primeira mão para os nossos clientes. Então, isso casa muito, né, com o que a gente está conversando. De, poxa, a gente precisa saber muito bem o que a gente vai ter, não só hoje, mas amanhã e depois de amanhã, para a gente conseguir construir um planejamento e conseguir desdobrar isso dentro dessa estratégia de marketing digital. O setor de recursos humanos de uma agência de marketing digital, por exemplo, funciona de uma maneira padrão ou tradicional como qualquer outra empresa, ou tem suas maneiras peculiares de abordagem, de recrutamento e seleção? Como é para vocês na KPI? A gente começou muito dentro de um modelo mais tradicional e depois da pandemia a gente se transformou, assim, né? Acho que muita coisa se transformou com a pandemia, né? E a KPI, o setor de marketing digital como um todo, não foge muito dessa regra. Então, depois da pandemia, a gente começou a enxergar uma possibilidade de contratação fora de São Paulo. Então, a gente tinha um escritório físico, todo mundo ia para o escritório físico todo dia e tudo mais. E com a pandemia, a gente aprendeu que era possível trabalhar de maneira remota. E dentro disso, abre-se, né, um leque de possibilidades para a gente contratar pessoas fora de São Paulo capital, né, que é onde a gente está fisicamente. E isso foi uma coisa super bacana, porque antes a gente contratava ali, de certa forma, dentro da mesma formação, dentro das mesmas carreiras e tudo mais. Quando a gente abriu esse leque, a gente começou a contratar, assim, pessoas das mais diversas carreiras, pessoas dos mais diversos cantos do Brasil, e a gente entendeu o quanto é rico essa diversidade. Querendo ou não, a gente tinha pessoas ali que tinham históricos muito parecidos. E dentro de marketing digital, principalmente dentro de mídias pagas, né, dentro desses anúncios, a gente fala o quanto é importante testar. O quanto é importante a gente entender um desafio, a gente fala, poxa, vamos testar uma segmentação, vamos testar uma palavra-chave, vamos testar um público, vamos ver como é que isso performa, se vai bem ou se vai mal. E a gente sempre fala aqui,
quanto mais complexidade a gente traz para dentro da nossa dinâmica, seja do ponto de vista de profissionais que pensam de outras formas, seja do ponto de vista de um portfólio de carteira de clientes que não tem só um setor, que não tem só um modelo de negócio, a gente traz complexidade que gera ideias de testes. Então, isso é muito rico para a gente. Sim. E foi isso que a gente viu, assim, né? Essa abertura de leque, a gente conseguir contratar pessoas de maneira remota e o quanto isso agrega para a gente ter pessoas diversas que vão ter outros olhares, que vão entender outras realidades e que vão, de fato, trazer ideias, né, de, principalmente, testes, que são coisas que não surgiriam antes. Então, sob essa ótica, mudou muito o nosso processo, porque antes a gente tinha um processo mais focado em São Paulo, a gente ficava ali naquela limitação e hoje a gente tem um processo que é muito mais aberto, que engloba não só outras regiões, mas também outras carreiras. Então, isso é super, super bacana. Muito mais amplo e complementar também essa Total. contribuição. Sim, o trabalho híbrido como formato que você cita e que muitas empresas também hoje têm essa realidade, né? Mudou até a dinâmica de deslocamento e tal nas cidades. Saúde mental e falando de marketing digital, esse tipo de contratação também, né? Os jovens, eles são muito ansiosos, querem tudo para ontem e tem toda essa questão também, acho que a empresa lida diretamente com essa característica, esse tipo de contexto de fala quando falamos de saúde mental. Qual é o seu olhar a respeito e também os desafios de manter uma equipe equilibrada, enfim, contemplada também nesse sentido, Fernanda? Não, isso é super importante, assim, é um assunto que pra gente é super necessário, assim, a gente tem um contexto, principalmente esse contexto de trabalho remoto, então a gente não tem mais o que a gente fala da hora do cafezinho, né, que é aquela hora que você dá uma desopilada, que você sai um pouco do seu contexto de trabalho, que você vai para um bate-papo mesmo entre os amigos, né? Amigos, colaboradores, colegas que acabam tendo aquela relação mais interpessoal. E dentro de um contexto de trabalho remoto, a gente não tem isso, né? E, além disso, a gente vê que, poxa, antes a gente tinha um tempo de reunião e a gente se deslocava, ia para o escritório. Então, só esse tempo do deslocamento, você já tinha, assim, né, um tempo para pensar um pouco em outras coisas que não fossem o seu trabalho específico. Hoje a gente tem aquela agenda, né, que parece, eu falo que parece uma batalha naval. É difícil de você achar um buraco ali para você marcar outra reunião. Então, você vai de uma, entra na outra, entra na outra. Então, é óbvio que isso gera uma certa ansiedade, né? Até o ponto de, poxa, eu estou trabalhando de casa, eu não tenho mais aquela divisão física, né? Poxa, agora eu estou no meu escritório, agora eu estou dentro da minha casa, então eu consigo dividir muito bem, né? Quem é aquela pessoa no ambiente profissional e quem é aquela pessoa no ambiente pessoal. A gente misturou muito tudo isso, né? E óbvio que isso gera, né, um desgaste, de certa forma, quando a gente fala de saúde mental e uma certa ansiedade, principalmente quando a gente fala desse público um pouco mais jovem. Como que a gente tem lidado com isso, tá? E a gente tem tido resultados, assim, muito bacanas. A gente sempre roda pesquisa de clima dentro da KPI, porque pra gente é muito importante, de fato, a gente ter essa temperatura e a gente saber que está todo mundo, poxa, num estado legal, que está todo mundo entendendo e seguindo esse mesmo propósito. A gente começou a fazer vários eventos físicos. E eventos físicos para falar de outras coisas que não fosse trabalho. Então, agora, uma vez por mês, a gente tem um happy hour presencial. A gente tem até ali uma ajuda de custo para quem não é de São Paulo, para, de fato, incentivar as pessoas a virem para São Paulo, para a gente se encontrar. E é um ambiente onde a gente consegue estabelecer essas relações interpessoais que acabam depois extrapolando do offline, né, do happy hour ali para o online. Então, as pessoas, elas se conhecem, elas olham no olho, elas têm aquela identificação. E depois, quando vai para o online, quando volta cada um para sua casa, sempre tem aquele momento assim, poxa, troquei uma ideia super legal ali com aquele colega e chama dentro do online também para conversar e tudo mais. Então, isso acabou gerando não só uma identificação do time, né? Então, o time, de fato, se conhecer e trocar e ter essa identificação, mas também isso da gente ter esses momentos, mesmo nessa vida mais remota, mais online, esses momentos de troca mesmo, de troca de questões, né, de
de momentos ali, não puramente profissionais, mas que também envolvem essa área mais pessoal. Não, super importante. E aí eu estendo até a pergunta para a questão da liderança. Você, como CEO da KPI, também é jovem e também tem essa necessidade agora do olhar não só humanizado sobre as organizações e de uma liderança mais horizontal, né? Não tem mais aquela coisa do vertical predominante no sentido de distanciamento dos colaboradores para com a liderança e tal. Essa liderança horizontal também é super importante, essa aproximação, feedback do líder para o colaborador e vice-versa também ser uma realidade é muito importante, não é? Não, é super importante. Assim, hoje na KPI a gente tem uma estrutura super horizontal, então, de fato, bastante descentralizada e a gente fomenta muito isso, né? A gente é uma empresa que está em crescimento, né? E a gente vê que para a gente conseguir sustentar esse crescimento, a gente precisa ter uma estrutura muito descentralizada. A gente precisa conseguir colocar colaboradores-chave em posições-chave e a gente precisa que esses colaboradores tragam essa contribuição que não é dependente ali de uma próxima liderança, né? Então, isso envolve muita autonomia, isso envolve muita descentralização e isso envolve uma estrutura muito horizontal. Então, é muito uma tendência, né, quando a gente olha hoje para o mercado, que a gente trouxe para dentro da KPI, principalmente vislumbrando assim a base para a gente sustentar nosso crescimento, né? Porque tem uma Fernanda, tem um Bruno, né, que é o meu sócio, e a gente tem 24 horas, né? Então, para a gente conseguir sustentar esse crescimento, é muito necessário que a gente tenha essa estrutura mais horizontal e que, de fato, as pessoas tenham muita autonomia, né? A gente confia muito no nosso time e o nosso time confia muito na gente. Essa troca de confiança, essa segurança e essa estrutura mais horizontal, ela possibilita que a gente tenha, de fato, essa base para a gente crescer. E talvez isso seja um ponto-chave determinante para o que você comentou anteriormente sobre a questão da rotatividade, né? Turnover, índice de turnover numa agência de marketing digital é muito alto. Como é a experiência de vocês com relação não só a essas tentativas de manter um time engajado, unido, sem grandes rotatividades que podem ser prejudiciais? Como é? Então, a gente passou por um desafio grande do ponto de vista de rotatividade há mais ou menos 2 anos. A gente teve uma rotatividade forte do time. E aí a gente percebeu que, poxa, quando você empreende, né, que é o nosso caso, a gente sempre olha muito para operação, a gente sempre olha muito para clientes, a gente sempre olha muito da porta para fora. Quando a gente passou por essa experiência, a gente deu um passo para trás e falou assim, poxa, é muito estratégico para a gente conseguir ter um time que se identifica com a nossa cultura e com o nosso propósito. Porque, na verdade, de novo, né, a gente presta serviço. Então, o time é, de fato, o nosso produto somos nós, o que a gente vai entregar. Então, quando a gente tem essa rotatividade, isso acaba, a gente dá 2 passos para trás, né? E tendo um pouco essa visão de o quanto é estratégico para a gente trabalhar pessoas, a gente começou a estruturar de cada vez mais forte a nossa área de recursos humanos, né? Que a gente chama de gente de gestão. E dentro disso, surgiram várias iniciativas, né? Inclusive essa que eu comentei, da gente se encontrar, de fato, pessoalmente, em alguns momentos, ter um momento super descontraído. Então, a gente teve karaokê há 2 meses, a gente agora vai ter festa junina. Então, assim, é sempre um momento super descontraído mesmo. E a gente fomenta muito que as pessoas entrem mesmo nesse jogo, né? Da gente, assim, se despir mesmo do que é trabalho e entrar como a pessoa mesmo, a pessoa Fernanda, as pessoas que trabalham dentro da KPI, para a gente ter muito essa troca, isso é muito rico. Então, entre essa iniciativa, surgiram outras que foram super benéficas para a gente, de novo, trabalhar melhor as pessoas, criar climas, né, que fomentam mais essa troca, que fomentam mais essas interações e isso acaba trazendo times que se identificam mais com a empresa. Então, a consequência disso é, de fato, uma rotatividade muito menor. Então, foi assim que a gente trabalhou dentro da KPI, né? Às vezes, quando a gente empreende, a gente passa muito por isso, né? Para a gente conseguir enxergar um ponto que é estratégico para a gente tem que passar por uma certa tempestade, que foi o que aconteceu dentro da KPI.
Então, a gente passou por esse ponto que a gente teve rotatividade ali de cargos de colaboradores que eram bastante relevantes, né, pra gente. E a gente falou, poxa, a gente precisa trabalhar um pouco melhor isso, a gente precisa trazer nosso foco aqui para, de fato, trabalhar esse time, né? E isso, de fato, né, fez com que a gente estruturasse melhor a nossa área de gente gestão, a nossa área de recursos humanos. E isso tem trazido resultados muito legais quando a gente olha para a rotatividade do time. E, inclusive, quando a gente olha, assim, membros do time que querem ter uma carreira dentro da KPI. Porque o que a gente via muito antes era assim, poxa, eu quero ter uma experiência, marketing digital está super em alta, eu quero aprender como é que funciona esse negócio, mas para ter uma experiência para potencializar outras vivências. E hoje o que a gente vê é completamente diferente. São, de fato, pessoas que se identificam com a nossa cultura e com o nosso propósito, né, com a nossa missão, e que se veem, de fato, construindo essa carreira profissional dentro da KPI. Então, isso é muito bacana, assim, essa virada de chave que passou, né, iniciou, teve ali o seu epicentro numa tempestade que a gente passou, mas que depois acabou construindo coisas muito ricas, né, do ponto de vista de gente gestão, do ponto de vista de RH, e que a gente está agora colhendo os frutos. Ai, que bom. Resiliência e também entender essas ferramentas que vêm para, tipo, ensinar como lidar com elas e melhorar a performance, melhorar o desempenho da corporação, né? A gente está quase chegando ao final. Já! Mas antes, suas considerações aqui para quem nos assiste no Aqui Tem Vaga, não sei se visão de médio e longo prazo, enfim, suas considerações finais ou talvez mensagens também e dicas, fica à vontade. Lógico. O que eu acho super bacana, né? A gente entender um pouco tendências de mercado e a gente conseguir ir um pouco contra a maré, né? Então, é muito do que a gente comentou sobre juniorização. Quando a gente olha para esse mercado, quando a gente olha também para a prestação de serviço, a gente acaba tendo um incentivo de competir mais por preço e, de certa forma, cair nessa armadilha de colocar um preço que não reflete o nível, né, e a senioridade dos profissionais depois que a gente vai precisar para entregar aquele desafio. E aí a gente acaba caindo nessa armadilha de entrar num parceiro que, de repente, a gente precisa ter uma equipe muito júnior para fazer esse equilíbrio financeiro dentro de uma agência de marketing ou dentro de uma empresa de prestação de serviço como um todo. Então, uma mensagem aqui, né, considerando essa pauta de juniorização, conseguir, de fato, se valorizar e entender o quanto a gente consegue entregar de valor para esse cliente e atribuir isso dentro desse valor, né, dentro desse preço da sua prestação de serviço, para depois você também conseguir ter uma composição de time que está adequada, que está razoável para aquela entrega que a gente precisa fazer. Então, não entrar um pouco nesse desafio, poxa, eu vou competir por preço, eu preciso conquistar mais clientes e tudo mais, então, poxa, não. Eu preciso ter um cliente que faz sentido dentro da minha entrega e eu preciso conseguir também entregar o que eu prometi para aquele cliente. Não cair nessa armadilha de competição por preço e juniorização de equipe. Então, acho que essa é muito a nossa mensagem hoje, conseguir identificar esses pontos e nadar um pouco contra a maré, e isso é muito o que a gente vem implementando dentro da KPI e o que vem fomentando parcerias de longo prazo, né? A gente tem uma rotatividade super baixa de cliente, a gente está já, enfim, há 7 anos com a Pets, que eu comentei, há 4 anos com a Specialized, há 3 anos com Tenda, e isso vem muito da gente conseguir ter entregas consistentes e ter times que estão à mesma altura dos desafios que a gente tem com esses clientes. Então, essa é muita mensagem aqui do nosso papo hoje que eu queria passar para o pessoal. Mensagem muito bem feita, é um prazer falar contigo, boa sorte sempre na trajetória, crescimento cada vez mais para vocês. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência aqui no programa. Lembro sempre que pelo YouTube Band Jornalismo também temos o programa disponível e na sua plataforma de áudio utilizada, o nosso podcast Aqui Tem Vaga. Até o próximo.